Vou contar algo sobre o Espírito Santo que você provavelmente nunca ouviu antes. Tenha certeza de que o seu coração esteja aberto a esta verdade, pois Deus usará este vídeo para iluminar o seu coração sobre este aspecto maravilhoso do seu ser que reside dentro de você. Também compartilharei alguns sinais de que o Espírito Santo está falando com você. Muitos filhos de Deus têm opiniões diferentes sobre o Espírito Santo. Algumas escolas de pensamento dizem que ele é o sopro de Deus e que isso é o Espírito Santo fluindo dentro de você ou ao seu redor. Alguns dizem que o Espírito Santo é a mão de julgamento de Deus, entre outras coisas. Mas quando você olha atentamente para a palavra de Deus, você verá que todas as escolas de pensamento parecem ter compartilhado diferentes partes de uma pessoa inteira. Veja, o Espírito Santo é o sopro de Deus. Ele não é o poder demonstrado de Deus, ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que compreende o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é igual a Deus Pai e a Deus Filho e tem a mesma essência. No entanto, ele também é distinto entre eles. A Bíblia descreve o Espírito Santo em termos pessoais, não como uma força impessoal, quando diz que ele ensina, guia, conforta e intercede. Ele também possui emoções, intelecto e vontade. Jesus disse sobre o Espírito Santo em João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade de Deus, não a algumas, mas a todas. Ele também nos revelaria coisas que ainda estão por vir, coisas não conhecidas pela mente natural. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus acrescentou: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus estava dizendo que o Espírito Santo seria nosso advogado, ajudador, intercessor e consolador. As Escrituras também atestam a divindade do Espírito Santo, mostrando as qualidades de onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. Ele faz obras que só Deus pode fazer, como criar, regenerar e santificar. O Espírito Santo desempenhou um papel importante na sua salvação quando você recebeu o Evangelho e se voltou para Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo quem trouxe convicção a você como incrédulo e fez com que você visse a verdade do Evangelho sob uma luz clara. Qualquer pessoa que responda à sua convicção e coloque a sua fé em Jesus, recebe a vida eterna e uma nova natureza. O Espírito Santo une o cristão a Jesus e o coloca no corpo de Cristo, a família de Deus na terra e no céu, ou seja, a igreja. O Espírito Santo também une você, filho de Deus, com Cristo em sua morte, te capacitando a viver vitoriosamente sobre o pecado. O Espírito Santo é responsável por te controlar quando você se rende a Deus e se submete à sua palavra. Quando essas condições forem atendidas, você viverá e testemunhará seu poder para produzir cada vez mais frutos em sua vida. Por último, o Espírito Santo vive em você permanentemente. Como a Bíblia diz que ele é o selo da sua salvação, sua ausência significaria que você não está salvo. Isso significa que ele é a garantia da sua salvação até o dia da redenção. Quando você peca e entristece o Espírito Santo, ele ainda assim nunca te abandona. Esse é, claro, o destino do verdadeiro cristão, não do indivíduo que afirma ser um, mas planeja, pratica e desfruta do seu pecado. O verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo odeia o pecado, porque os desejos do Espírito Santo operam mais em seu coração do que em sua carne pecaminosa. Agora, como você aprendeu algumas verdades sobre o Espírito de Deus, uma de suas maiores obras em nossas vidas é a obra da orientação, do conforto e da correção. Através de sua obra, o Espírito Santo evita que caiamos de volta no mundo e nos mantém salvos até o fim. Mas é claro, como todos sabemos, pode ser um desafio ter certeza de que estamos dando ouvidos quando ele fala ao nosso coração. Então, aqui estão alguns sinais de que o Espírito Santo está realmente falando com você. 1. Você está sendo levado a exaltar Jesus.
A Bíblia nos diz claramente como discernir os espíritos, um aviso muito importante que devemos seguir, especialmente nestes últimos dias onde há tanto engano voando por todo lado. Veja 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O diabo nunca te levará a fazer algo que exalte Jesus ou expanda o reino de Deus na terra. Tudo que ele leva você a fazer é anticristão, anti-Deus e anti-reino. Quando um falso espírito se apresenta em sua vida, seu impulso será o de se exaltar, de agradar a si mesmo e de se considerar em primeiro lugar até mesmo diante de Deus. Ele pode até te convencer a fazer isso de forma religiosa, apontando uma ou mais passagens bíblicas para apoiar esta ação, mas na verdade ele está levando você contra Deus. Lembra que Satanás tentou fazer isso com Jesus? Ele citou versículos bíblicos para Jesus se curvar diante dele e pular de um monte muito alto. Graças a Deus que Jesus era a verdade e venceu as tentações de Satanás. O Espírito Santo sempre colocará Jesus diante de você. Sempre que você vê e considera Deus antes de suas ações, pensamentos e decisões, é o Espírito Santo falando com você. Dê ouvidos a ele. 2. O Espírito Santo está falando quando você está sendo inspirado a produzir seu fruto em sua vida. Se você passa tempo suficiente com alguém, começará a agir, pensar e falar como essa pessoa. Da mesma forma, quando o Espírito Santo está em seu coração falando com você, ele dá instruções que produzem seu fruto. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. Isso significa que quando você recebe uma instrução para demonstrar amor, para abraçar a alegria de Deus em vez da depressão, para se controlar ou para ser gentil e educado, isso é o Espírito Santo falando ao seu coração. O que há de mais belo em tudo isso é que essas coisas são aplicáveis a todas as necessidades da sua vida, como carreira, relacionamentos, necessidades físicas e emocionais, finanças e negócios. Ao te incentivar a ser fiel, o Espírito Santo impedirá que você pegue coisas que não sejam suas. Ao te incentivar a praticar moderação ou autocontrole, o Espírito Santo está falando com você sobre viver uma vida santa diante de Deus. Você pode não ouvir uma voz, mas saberá que esta é uma batalha entre a sua carne e a voz de Deus. 3. A palavra de Deus ganha vida em seu coração. Visto que o próprio diabo pode aparecer como um anjo de luz, como você pode saber se é o Espírito Santo falando através de alguém ou apenas as próprias ideias dessa pessoa? Como você pode saber que está sendo desviado pelo diabo em vez de seguir o Espírito Santo como pensava? A resposta está na palavra de Deus. Quer dizer, seja o que for que você sinta que o Espírito Santo esteja falando pessoalmente com você, você também deverá ser capaz de encontrar as mesmas verdades, princípios e ideias relacionadas na Bíblia. Se você não consegue encontrar uma verdade direta ou relacionada na Bíblia, ou se ela discorda totalmente dela, então você está sendo desencaminhado pelo diabo. A palavra de Deus sempre ganha vida quando você deseja ser instruído e guiado por ela. Você pode já ter ouvido isso antes, mas no momento apropriado, notará como ela atinge de forma diferente, como ela parece mais precisa e como ela é muito pessoal. Quando a palavra se torna pessoal e uma resposta ao que você tem orado sem contradizer quem Deus é, isso é o Espírito falando com você. Sempre compare o que você está ouvindo pessoalmente com o que já está escrito na Bíblia. E se os dois corresponderem, você pode ter certeza de que é realmente o Espírito Santo falando com você. Mas se não, fuja dessa orientação em espírito de oração. Isso levaria você à destruição. 4. Você recebe uma paz interior associada à instrução alinhada com a palavra de Deus. O Salmo 85, versículo 8 diz: Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos,
e que jamais caiam em insensatez. O importante sobre seguir a orientação do Espírito Santo é que, mesmo diante do caos, apesar dos sentimentos de medo e ansiedade, você terá uma profunda sensação de paz, como se essa fosse a coisa certa a fazer. Seria como ter descoberto uma nova ideia que mudaria o mundo e ser solicitado a compartilhar isso com um conselho de pessoas que querem te apoiar. Você sabe que é a coisa certa a fazer e, mesmo que entre em pânico, fica tranquilo, sabendo que, desde que compareça a esse conselho e fale, você já terá o apoio. Você não está tentando ganhar o apoio dessas pessoas. Você já tem isso. Seu medo não é o resultado. É apenas a tensão de ficar diante daquelas pessoas. Observe o que Jesus disse em João capítulo 14, versículos 26 e 27 sobre o Espírito Santo nos dar sabedoria e paz. Ele diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Portanto, quando você recebe uma visão que se alinha com a palavra de Deus, e apesar do caos externo você tem uma sensação mais profunda de paz, isso é um sinal de que o que você recebeu vem do Espírito Santo. Siga isso e, com certeza, tudo te irá bem. Qual é a montanha diante de você neste momento da sua vida? Existe algo em sua vida que faz parecer que você está sozinho e que não há ninguém ao seu lado, nem mesmo Deus? Deus está falando uma coisa para você agora. Ele quer que você fique calmo e mantenha sua fé. Deus quer que você saiba que Ele está com você, mesmo quando as coisas estão mais difíceis. Certa vez, não muito tempo atrás, tive um período de angústia na minha vida. Eu estava orando, mas minha cabeça estava cheia de ideias, e essas ideias não eram a voz de Deus. O diabo fez parecer que eu estava apenas pensando comigo mesmo sobre minha vida e as pessoas ao meu redor. Ele fez parecer que era eu quem estava chegando a algumas conclusões sábias. Essas conclusões alimentaram essa angústia. As vozes que ouvi diziam coisas como: "Ninguém realmente se importa com você. Você está sozinho nessa. Não confie em mais ninguém, pois mesmo as pessoas mais próximas de você estão aí apenas pelo que desejam obter de você e não porque realmente se importam com a sua vida. Você está sozinho nesse mundo." Essas palavras ficavam se repetindo na minha mente e, para ser muito sincero, cheguei a dar ouvidos e a repetir as mesmas palavras em voz alta. Fui convencido a acreditar nelas e fiz disso minha própria voz. Mas percebi que quanto mais eu falava essas coisas, mais afastado eu ficava daqueles que estavam genuinamente preocupados comigo. Continuei dizendo a todos que estava bem e que não precisavam se preocupar comigo, enquanto na minha cabeça eu os acusava de não estarem me ajudando. Mantive distância daqueles que queriam me ajudar, mas os julguei por não estarem ao meu lado. Você pode perceber que o que eu estava vendo era uma mentira do diabo. O que eu sentia também era uma mentira. E quanto mais eu focava naquilo, pior eu ficava. Fiquei cada vez mais triste. Fiquei mais fraco e desmotivado. Eu estava perdendo qualquer razão para viver ou amar a vida. Então, 2 dias depois daquela experiência, quando eu estava acordando, o Espírito Santo começou a falar comigo. Fiquei feliz, porque apesar de tudo que estava acontecendo, o Senhor me manteve conectado a Ele. Essa é a razão pela qual o diabo quer nos desconectar de Deus. Ele sabe que quanto mais longe estamos de Deus, mais ele pode manipular e causar estragos em nossas vidas. Mas com Deus, ficamos em vantagem. O Espírito Santo me disse: "Pare e ouça. Sempre que você ouvir uma voz dizendo que você está sozinho, que você não é suficiente, que não consegue vencer, saiba que essa não é a minha voz falando com você, mas sim o seu inimigo, o diabo. Por qual razão eu entraria em contradição com a minha palavra para você? Eu não te disse que nunca te deixarei e nem te abandonarei? Não te disse que estarei sempre contigo para te guiar quando virares para a esquerda e para a direita? Eu não te disse que estarei com você e te darei descanso? Você esqueceu que a minha palavra diz: com o Espírito Santo dentro de você, você tem esperança de um futuro glorioso? Eu também disse que aquele que vive em você é maior do que aquele que está no mundo e que meu amor por você é eterno. Além disso, eu também disse que vou te dar pessoas que estarão aí para te ajudar no seu momento de necessidade. Se você se esquecer das coisas que eu disse,
você vai acreditar nas coisas que eu não disse. Portanto, de agora em diante, no momento em que você ouvir essas vozes ou ter esses pensamentos, responda a eles com o que a minha palavra diz a seu respeito. Quando você responder a essas vozes usando a minha palavra, você as vencerá. Como um martelo poderoso, essas palavras pareceram quebrar as correntes da angústia que me prendiam e senti a paz de Deus sobre mim. Portanto, da mesma forma, quero que saiba que você também pode tomar essas palavras para si mesmo hoje e crer que elas são as palavras de Deus para você. O salmista escreveu no Salmo 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus ainda não terminou a obra dele em você, meu amigo e minha amiga. Enquanto estiver firme na fé, Deus estará sempre olhando para você. Sim, tudo na sua vida pode não parecer perfeito agora. É verdade que você pode ter muitas perguntas que parecem sem resposta e parece que tudo está indo de mal a pior. Mas por favor, saiba disso. Assim como o salmista disse, Deus quer que você fique calmo e se apegue à fé. Aprendi ao longo dos anos que Deus está mais próximo de nós nos momentos mais sombrios quando não o sentimos. São nos momentos em que você se sente mais sozinho que Ele está mais próximo. Pense sobre isso. Pode ser difícil de acreditar, mas é verdade. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Imagine ouvir que no meio de uma tristeza ou decepção, Deus está mais próximo. Você pode começar a se perguntar: como Ele pode estar perto de mim, sendo que ainda sinto essa dor? Como pode Ele estar perto de mim e essa dor não vai embora? Acredite em mim, meu amigo e minha amiga. Todos que já andaram com Deus enfrentaram grandes dificuldades que os pressionaram até chegarem ao limite de suas habilidades. Se você já foi muito pressionado por qualquer situação na sua vida, mesmo enquanto confiava em Deus, seja bem-vindo ao clube. Pense em questões que ameaçam a vida, situações assustadoras, crises familiares e frustrações. Todas essas são questões comuns com as quais muitos dos que são de Deus têm que lidar há muito tempo. Assim como os 12 discípulos, ter Jesus no seu barco não significa que a tempestade não se levantará contra você. Mas quando Deus se levantar em seu favor, as tempestades cessarão. A Bíblia nos conta que Jesus estava no barco com os discípulos, mas enquanto eles navegavam pelo mar da Galileia, ele dormiu para poder descansar de todo o trabalho daquele dia. Enquanto ele descansava, uma tempestade surgiu e dificultou a navegação dos discípulos. E de alguma forma Jesus não acordou. Acredito que Jesus teve a intenção de fazer isso para que pudesse ensinar a eles e a nós algo sobre como ele trabalha. Veja, eles lutaram contra o mar por um tempo e perceberam que se continuassem, teriam se afogado. Então, um dos discípulos se lembrou que Jesus estava com eles no barco e foi acordá-lo. A Bíblia diz que ao acordarem Jesus, os discípulos clamaram: Senhor, não te importa que perecemos? Isso soa exatamente como nós, sempre que temos um problema. Mas falarei sobre isso em breve. A Bíblia diz que Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar, e imediatamente tudo ficou calmo novamente. O mar revolto ficou calmo e quieto. Isso surpreendeu os discípulos novamente. Então Jesus perguntou a eles: onde está a sua fé? Hoje, Deus ainda está fazendo a mesma pergunta para você e para mim. Onde está a sua fé? Você pode estar pensando em uma fé grande e poderosa, mas Jesus nos disse que mesmo quando você tem uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, você pode mover montanhas em sua vida. Teremos muitas dificuldades em vencer os nossos problemas, assim como os discípulos tiveram naquela época, se tentarmos resolver tudo por nós mesmos. Ao passarmos por esses problemas e tempestades, o diabo continuará nos convencendo de que estamos sozinhos e que Deus não está conosco. E quanto mais prestamos atenção nisso, mais esquecemos que somos a morada de Deus e que Jesus vive dentro de nós. Quanto mais prestarmos atenção a essas mentiras, mais nossas mentes ficarão distantes da verdade de que Deus está do nosso lado e dentro de nós. Porém, se como os discípulos você se voltar e entregar suas dificuldades a Jesus e escolher, em vez disso, encontrar descanso na presença de Deus, Ele se levantará e trará paz para a sua vida. Veja a promessa que está escrita em Malaquias capítulo 4, versículo 2. É um exemplo a ser seguido.
Mas, para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Você está se sentindo preso às dificuldades da sua vida agora? Permaneça na fé. Fique em paz. O diabo quer você louco de preocupação e instabilidade, mas Deus quer que você creia. Fé não significa ter o poder de consertar tudo que está errado em sua vida. Mas fé é confiar na capacidade de Deus de consertar o que está errado e encontrar descanso nele enquanto você deixa que ele assuma o controle. Ficar calmo significa que você escolhe a paz de Deus em vez do seu medo. Ficar em paz significa que quando todos estão em pânico sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer, você está escolhendo crer naquele que tem todo o poder. É crer que aquele que está em você, o Deus que está ao seu lado, é maior que a dificuldade da sua vida. Essa postura de fé é o que faz Deus se levantar diante do nosso mar revolto. Os discípulos deixaram de ter dificuldades contra a tempestade no mar no momento em que Jesus se levantou. Embora estivessem maravilhados com seu grande poder, eles sabiam que Deus poderia fazer isso. Eles viram Jesus curar doenças incuráveis e ressuscitar os mortos. Eles viram Jesus alimentar milhares de pessoas com uma pequena porção de comida que ele multiplicou. Eles sabiam que Jesus podia fazer aquilo. Deus está com você, meu amigo e minha amiga. E se você está se sentindo sozinho e desamparado, e até mesmo angustiado em depressão, saiba que o Senhor Jesus está aí do seu lado neste exato momento. Não perca a sua fé. Fique firme. Continue crendo. Não deixe de crer no que Deus disse sobre o seu futuro. Aguente firme. Deixe os ventos soprarem. Deixe que as coisas pareçam estar prestes a se despedaçar, mas não pare de crer na intervenção de Deus. Em vez disso, faça como os homens e mulheres de Deus da Bíblia, que tinham a certeza de que não importava o resultado, jamais desistiriam dessa luta. E mesmo que fossem jogados em fornalhas, em covas de leões famintos, ou ainda de frente para gigantes, eles não cederam à sua fé, mas decidiram que estavam dispostos a morrer confiando em Deus, e Deus se levantou em favor de todos eles. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Muitas coisas começarão a acontecer em sua vida quando o Espírito Santo estiver sobre você. Desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo tem residido no coração de todos os que nascem de novo e enche todos os que o pedem e o recebem pela fé. Antigamente, os filhos de Israel, que eram os únicos qualificados para serem chamados de povo de Deus, não acomodaram o Espírito Santo dentro deles. Em vez disso, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo do Senhor desceu sobre eles. Vir sobre eles significou que ele apenas descansou sobre eles com uma unção para realizar tarefas específicas, e então partiu depois que aquela tarefa foi concluída. Contudo, à medida que o Antigo Testamento começava a chegar ao fim, Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre todos, dessa vez, não apenas para descansar sobre eles por uma tarefa ou temporada, mas para estar com eles para sempre. Vejamos o que diz Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Quando Jesus veio, ele também confirmou isso com a promessa de que enviaria alguém que se tornaria o Consolador, advogado e companheiro de seus seguidores. É o que diz o livro de João, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo foi dado a cada filho de Deus como seu representante, sua presença acompanhando você aonde quer que você vá, guiando, ensinando e te capacitando para ser tudo o que o Pai planejou que você fosse. Quando o Espírito Santo descer sobre você, algumas coisas começarão a acontecer em sua vida. Não posso dizer tudo porque não há limite para as coisas que o Espírito Santo pode fazer. No entanto, você certamente começará a notar mudanças. São sinais de que você tem o Espírito de Deus. Eles também são um símbolo de que Deus está operando algo em você para aperfeiçoar a justiça e o conselho em sua vida. A primeira coisa que você pode começar a notar quando o Espírito Santo estiver sobre você
é que você começará a sentir uma nova capacitação na sua vida. Jesus falou aos discípulos sobre isso em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a primeira coisa que começa a acontecer na sua vida quando o Espírito está sobre você é que o poder começa a fluir através da sua vida. Você sentirá que algo está crescendo ou borbulhando em seu coração. Agora, por favor, entenda que essa sensação varia de acordo com o que o próprio Espírito considera adequado para se mover na sua vida. Ele se revela de várias maneiras. Você pode sentir uma nova coragem para falar sobre sua fé sem medo, ou para falar contra qualquer injustiça que você anteriormente tinha medo de enfrentar. Você pode sentir um novo poder para orar com mais intensidade e autoridade do que antes. Este é o Espírito Santo transferindo a consciência da autoridade de Deus, agora dada a você através de Jesus, para o seu próprio espírito. Foi por isso que Paulo escreveu a Timóteo que Deus nos deu o espírito de amor, de poder e de uma mente sã. A presença do Espírito Santo sobre você primeiro ataca os seus medos e os substitui por um novo senso de poder e autoridade em nome de Jesus para o seu propósito. Outra coisa que pode começar a acontecer na sua vida é que você começará a ver a palavra de Deus de forma diferente e com mais entendimento. Veja, o Espírito de Deus é chamado de Espírito de sabedoria e entendimento. Onde quer que ele repouse, ele brilha a sua luz. E quando você capta essa luz, ela ilumina o seu coração e remove toda forma de cegueira espiritual. Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, fez uma oração poderosa com esse foco para eles no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e reconheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Quando o Espírito Santo estiver sobre você, você entenderá melhor a palavra de Deus e começará a perceber que está tendo mais perspectivas sobre verdades espirituais que antes não conseguia ter ou compreender. Você sabe, há muitos cristãos que discutem e rejeitam certas passagens da Bíblia hoje em dia. Eles fazem isso por um desses dois motivos. Ou eles ainda não receberam o Espírito Santo, ou apenas se recusaram a receber a sua luz. O Espírito Santo é um espírito de luz, e onde quer que ele vá, as trevas são expulsas. A ignorância é uma forma de escuridão. A falta de compreensão também é uma forma de escuridão. Contudo, quando o Espírito Santo repousa sobre você, a luz vem e as revelações começam a inundar o seu espírito. Quando o Espírito Santo estiver sobre você, você começará a desfrutar de mais comunhão, especialmente da comunhão com ele. Uma das causas do cansaço no local de oração, no estudo da palavra ou no aproveitamento do tempo com outros cristãos na igreja é a ausência do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre você, você começará a notar um desejo e uma alegria pela presença de Deus e pela comunhão. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14 diz: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A comunhão só é desfrutada quando é feita com o Espírito Santo e por seu poder. Quando o Espírito Santo é o pilar da nossa comunhão, uma reunião se torna mais do que uma reunião. É o lugar de descanso de Deus, o seu templo, mesmo que a reunião seja localizada dentro das 4 paredes de uma prisão. Ninguém quer voltar para casa e todos aguardam ansiosamente a próxima reunião. Portanto, quando o Espírito Santo está sobre todos, você não precisa convencê-los a ir à igreja, porque essas pessoas vão adorar ir à igreja. Elas vão querer passar bons momentos com Deus em palavras e orações. Elas adorariam estar com Deus o tempo todo, orando mesmo quando estão em locais públicos e às vezes apenas desfrutando de sua companhia sem que os outros percebam. Quando o Espírito Santo for derramado sobre a sua vida, você começará a desenvolver fome e paixão pelos não salvos. Você sente compaixão por pessoas ignorantes, egoístas e por qualquer pessoa não salva que encontrar. Seguindo a carne ou o seu eu fraco,
você pode naturalmente não querer ter nada a ver com essas pessoas. Contudo, com o Espírito Santo expressa o coração de Deus, você pode também começar a sentir essa compaixão. Quando um indivíduo não salvo está perto de você, ou até mesmo te ofende, em vez de ficar chateado e retaliar, você pode até perdoá-lo instantaneamente. Essa é a força por trás da oração de Jesus e Estevão. Senhor, perdoa, porque não sabem o que fazem. Isso se chama compaixão pelos perdidos. Isso leva você a querer fazer algo para ver essa pessoa ser salva. Agora você pode estar ansioso para compartilhar sua fé com ela ou participar de programas de evangelização locais ou estrangeiros para alcançar pessoas para Deus. Isso não nasce de uma obrigação geral ou de uma ambição pessoal, mas apenas da sua resposta à expressão do Espírito Santo sobre você. Hoje, muitos cristãos não se importam com os perdidos. Em vez disso, querem dizer para onde estão indo e acreditam que isso deveria assustá-los e fazê-los se voltar para Jesus. Mas essa não é a nossa missão. A nossa missão é ser a voz de Deus, clamando a um mundo morto para que venha até aquele que pode salvar. Quando o Espírito Santo está sobre você, o amor começa a crescer em seu coração e, assim como o ponto anterior, você começará a sentir mais amor e compaixão em seu coração. O perdão se torna mais fácil. Você quer ajudar quase todas as pessoas que conhece. Você pode começar a pensar no problema de outra pessoa com o qual nem se importaria antes. Isso é obra do Espírito Santo. Quando ele é derramado sobre você, ele espalha seu amor em seu coração e começa a quebrar a dureza, o ódio, a divisão ou a vontade de ferir os outros. Em Romanos capítulo 5, versículo 5 está escrito: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando o Espírito Santo está sobre a sua vida, você começa a ter mais controle sobre os caprichos da sua carne que costumavam te dominar. Sua fala e linguagem começam a mudar. Você começa a ter mais controle sobre a sua língua e suas emoções. Isso se espalha além do seu comportamento e atinge o seu coração. Quando o Espírito Santo repousa sobre você, ele começa a agitar seu coração contra aquelas coisas que você havia acomodado antes e que nunca deram glória a Deus, mas antes estavam poluindo você por dentro. Quando o Espírito Santo for derramado sobre a sua vida, você pode começar a perceber que você e seus velhos amigos com quem costumava sair não são mais compatíveis. De alguma forma, você pode começar a ter dificuldade para se encaixar no grupo ou nas conversas deles. Cada declaração ímpia se torna como um espinho perfurando sua alma, e isso acabará por fazer você se afastar da associação deles, cumprindo o que a Bíblia diz sobre não estar em julgo desigual com o incrédulo. Você começará a se sentir uma nova pessoa. Isso é o que Paulo chamava de novidade de vida através do batismo do Espírito em Romanos capítulo 6. Essas coisas que descrevi acima não são elementos do orgulho ou da carne e também não estão listadas sequencialmente. No entanto, são coisas que você vai perceber e que começam a acontecer quando o Espírito Santo é derramado sobre você. Você está lutando contra o medo e a timidez? Está lutando contra a preguiça em relação à vida ou em relação às coisas espirituais? O Espírito Santo pode mudar isso se você o convidar e o receber pela fé em seu coração. Quando ele vier, ele começará a acrescentar sua obra à sua vida, de tal forma que quando alguém te encontrar, dirá de fato que há algo diferente em você. Na nossa jornada como cristãos, sem dúvida seremos testados. A firmeza em nossa fé é o que procuramos cultivar. As provações podem assumir diversas formas. Uma delas é a tentação. Um adversário persistente, que ataca quando estamos mais vulneráveis, sabendo muito bem o que nos desviará. Em outros casos, enfrentamos uma luta de valores diametralmente opostos, as normas mundanas e os ensinamentos de Deus. O desejo de aceitação social às vezes pode dificultar a adesão consistente ao caminho correto. Além disso, a vida tem o seu jeito de nos lançar obstáculos na forma de provações profundas, lidar com a dor, encontrar perdas, suportar doenças ou lutar contra a decepção. Estes momentos têm o potencial de perturbar as crenças mais sólidas. A vida é semelhante a um caminho sinuoso e cheio de curvas imprevistas e desvios repentinos.
surgirão momentos em que parecerá que o mundo está conspirando contra você. Mas lembre-se, como seguidor de Cristo, você está equipado com uma vantagem extraordinária: o amor e a orientação ilimitados de nosso Pai Celestial, que nos garante a vitória. Isto exige coragem para permanecermos inabaláveis na nossa fé, mesmo diante de dificuldades esmagadoras. Durante tempos tão tumultuados, torna-se ainda mais crucial deixar que Deus nos guie para o triunfo. Quando as circunstâncias parecem muito íngremes para escalarmos, devemos recordar a promessa de Deus e permanecer firmes na nossa fé. Entenda que render-se à vontade de Deus não significa derrota, mas sim a vitória em sua forma mais pura. Ele não é um guia para a ruína, mas um farol que te conduz às praias seguras. Nas palavras de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este é um testemunho do seu amor inabalável e da sua promessa de nos levar à vitória. Uma promessa que se aplica a cada um de nós, em todas as fases da nossa vida, e ainda mais quando esperamos pacientemente pela pessoa certa, certos de que o tempo de Deus é perfeito. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, descobrimos um chamado divino de força e coragem. Não te ordenei eu? Esta poderosa diretriz foi dada a Josué, prestes a conduzir os israelitas em direção à terra prometida, uma jornada repleta de obstáculos e incertezas. Esta antiga expressão ainda ressoa poderosamente em nós hoje, em meio às tempestades e aos enigmas da vida, ou quando você estiver envolto em sentimentos de estar sitiado. Não se esqueça, seja forte e corajoso. Deus nos garante sua companhia perpétua. Ele não nos abandonará nem nos negligenciará. Com seu acompanhamento divino, você pode ancorar-se firmemente na fé, com a certeza de que a vitória não é um sonho distante, mas uma realidade alcançável. A garantia de Deus da sua presença constante não é um mero lugar comum, é uma promessa íntima de companhia divina. É um lembrete retumbante de que durante suas provações você não está isolado. Deus está lá, lado a lado com você, navegando, fortalecendo e esbanjando seu apoio inabalável. Conforte-se com a profunda verdade de que o Criador do Universo é seu companheiro de confiança durante toda a jornada de sua vida. No entanto, para aproveitar esta fonte divina de força, devemos construir um forte alicerce de fé. Devemos fazer uma introspecção e nos perguntar: o que ancora nossa fé? Por que escolhemos seguir os passos de Jesus? Por que nos comprometemos a servi-lo? Quais são as nossas convicções sobre Deus e sua palavra? É a nossa compreensão dessas questões que nos dá uma fé inabalável. Esta convicção torna-se o baluarte que nos ajuda a enfrentar as tempestades da vida, conduzindo-nos às margens da vitória. Esta compreensão capacita-nos a permanecermos fortes na fé, mesmo quando o mundo à nossa volta parece desmoronar-se. Vamos então, em nossa busca pela pessoa certa, ou durante nossa jornada de amor e companheirismo, nos apegando firmemente a esta verdade. Vamos abraçar nossa caminhada de fé com Deus, nos guiando, nos fortalecendo e nos conduzindo à vitória. Vamos ter em mente Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois no seu tempo perfeito tudo se encaixa, e a vitória no amor e na vida será realmente nossa. Reflita sobre o relato de Elias, encontrado no texto bíblico de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, quando ele perguntou ao povo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Nossas vidas muitas vezes refletem esse dilema. Vacilamos entre a nossa lealdade a Deus e a sedução das tentações mundanas. Tal indecisão pode debilitar a nossa fé. Deus está nos fazendo a mesma pergunta hoje. Até quando você ficará dividido entre dois caminhos? Deus é de fato a única entidade divina verdadeira, e sua benevolência é inatacável. Não devemos ser vítimas dos sussurros enganosos do diabo,
nos fazendo acreditar que os prazeres mundanos poderiam superar as abundantes bênçãos de Deus. Isso é uma falácia, uma miragem. O Deus onipotente é a única autoridade que conhece nossos desejos mais profundos, nossas dores, nossas aspirações e a jornada de nossa vida. Somente Ele ilumina nosso caminho em direção à vida, ao amor e à vitória final. Veja a vida de Abraão, um testemunho de fé inabalável. Como nós, Abraão era mortal. No entanto, ele recebeu uma promessa divina, mesmo na ausência de evidências tangíveis. Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21 conta isso lindamente. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Tal fé não nasceu da perfeição. Abraão, como nós, tinha falhas, mas a sua fé estava totalmente convicta. Não devemos nós também estar plenamente convictos de que o nosso Deus detém o poder para cumprir as suas promessas? Lembre-se de que demonstrar coragem e força não implica a ausência completa de medo ou dúvida. Em vez disso, significa que, apesar de tais emoções, depositamos confiança inabalável na fidelidade de Deus e nos apoiamos no seu poder. Dentro da sua presença divina, podemos encontrar coragem para enfrentar as nossas adversidades e medos. Ao aceitarmos os mandamentos de Deus e depositarmos a nossa confiança nas suas promessas, podemos superar os obstáculos da vida, perseverar nas dificuldades e encontrar o triunfo. Mantenha-se firme na sua fé, pois as promessas de Deus são inabaláveis e o seu amor infalível. Na grande jornada da vida, muitas vezes nos encontramos em situações que podem parecer intransponíveis, enfrentando provações e tribulações. Contudo, como seguidores de Cristo, somos chamados a ter coragem, pois o grande desígnio de Deus para nós é magnífico e a sua provisão para nós é infalível. Não é diferente de Josué, que mesmo diante de desafios monumentais, ouviu as palavras tranquilizadoras de Deus. Sê forte e corajoso, estou contigo. Mantenha-se firme em sua fé, pois seu triunfo está a apenas um suspiro de distância. A promessa de Deus de nunca abandonar você permanece sólida como uma rocha. No entanto, manter uma fé inabalável é mais do que um exercício de afirmações positivas. Exige o envolvimento ativo da sua confiança nas promessas divinas e o alinhamento deliberado dos seus atos com a sua intenção divina. Há um significado profundo de confiar completamente a nossa vida a Deus. Para fazer isso, devemos renunciar ao nosso entendimento circunscrito e buscar a sua sabedoria divina em todos os aspectos da nossa existência. Ao se submeter a Ele, você permite que o divino trace seu curso. A estrada pode estar envolta em mistério, mas com Deus como bússola, você pode avançar com segurança. Você estará no círculo dos vitoriosos no momento em que confiar totalmente nele. Este nível de confiança em Deus é um salto de fé, abandonar os teus desejos pessoais e reconhecer que os seus planos excedem tudo o que poderíamos sonhar. Trata-se de abrir mão do controle e aceitar seu amor infalível e sua fidelidade inabalável como seu farol. Mesmo quando o caminho está nebuloso ou repleto de obstáculos, sua fé lhe dá a certeza de que Deus abrirá um caminho para você através dos desafios mais densos. Esta fé em Deus certifica que Ele está trabalhando silenciosamente, direcionando os ventos para o seu benefício final. Essa compreensão permite que você se livre da preocupação e do estresse, sabendo que Ele reina supremo e tem o plano perfeito para a sua vida. A sua fé nele é a expressão mais profunda da sua dependência da direção dele. Na busca pela pessoa certa, o caminho pode ser repleto de incertezas. No entanto, lembre-se de ficar calmo e saber que Ele é Deus. Ele entende o seu anseio e no seu tempo divino, a pessoa certa chegará. Deus pede paciência, pois Ele faz tudo lindo no seu tempo. A pessoa certa está a caminho. Espere com fé e a promessa de Deus se cumprirá em sua vida.
Lembre-se, a vitória não é um destino, mas uma jornada trilhada com Deus. Seja paciente, seja fiel e permaneça firme na certeza de que Deus está te conduzindo à vitória. Não interprete mal. A entrega total a Deus não significa uma vida desprovida de provações ou desafios. Pelo contrário, ele cultiva uma confiança inabalável, afirmando a presença permanente de Deus em todas as tempestades da vida. Saber que ele te equipa com a força, a resiliência e a sabedoria necessárias para enfrentar as tempestades tumultuadas da vida traz consolo. A cada dia que você escolher confiar em Deus, seu relacionamento com ele se aprofunda, a fé se fortalece e sua fidelidade se torna mais aparente. Essa confiança se torna sua âncora em meio às incertezas da vida, proporcionando estabilidade e esperança. Uma confiança firme em Deus requer conexão com Ele por meio da oração. Uma conversa sincera, expressando seus medos, dúvidas e preocupações, constrói uma conexão íntima. Ele ouve você, proporcionando conforto, orientação e paz, reforçando sua fé. Essa confiança em Deus permite vencer o medo e o desânimo, superando as adversidades com confiança inabalável. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, Deus está sempre presente, preparado para dar a força e a coragem que você necessita. Escolher confiar em Deus convida você a uma dependência profunda de liberdade nas cadeias da autossuficiência e permitindo desfrutar da alegria da entrega. Entregar seus fardos a Ele é um convite a uma paz e liberdade incomparáveis. Vamos acabar com uma crença errada generalizada de que firmeza na fé não garante uma vida livre de desafios. As provações virão inevitavelmente. No entanto, temos a fé e a coragem para enfrentar estas provações com convicção, reconhecendo que Deus está orquestrando a sua vida para o seu benefício, mesmo no meio das dificuldades, como afirmado em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo significa a participação ativa de Deus em sua vida, mesmo diante das dificuldades. Cada provação serve a um propósito, com Deus entrelaçando eventos para produzir o bem. Pode ser desconcertante considerar como sua dor, sofrimento ou contratempos poderiam ser usados para o bem. Mas lembre-se, seus caminhos são infinitamente maiores que os nossos. A visão dele para sua vitória não ficará aquém. Nas batalhas do amor e da vida, confie na certeza de que Deus está te conduzindo à vitória. Permaneça firme na sua fé, sabendo que com Deus você é mais que vencedor. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Pode parecer que todos estão lhe dando as costas e que você está sozinho sem motivo algum. Você pode estar começando a pensar que há algo errado com você, mas Deus está dizendo que Ele o está isolando por um motivo. Há uma vitória inesperada que só pode surgir em sua vida quando você for separado. Oscar Chambers disse certa vez: quando Deus nos deixa sozinhos por meio do sofrimento, desgosto, tentação, decepção ou por uma amizade frustrada, quando Ele nos deixa absolutamente sozinhos e ficamos totalmente sem palavras, incapazes de fazer uma pergunta sequer, então Ele começa a nos ensinar. Que declaração repleta de tanta verdade! Deixe-me começar dizendo que o mundo é um lugar muito barulhento e é provável que você fique tão envolvido na confusão que se esqueça do Senhor e de tudo o que Ele está dizendo a você ou sobre você. Você pode ficar tão envolvido em ganhar dinheiro, encontrar e seguir uma nova carreira, fazer novos amigos ou se estabelecer, que nem mesmo ouvirá as coisas que Deus quer que você ouça ou verá as coisas que Ele quer que você veja. Mas permita-me dizer que, se quiser experimentar e ter o melhor de Deus, você deve permitir que Deus o interrompa. Quando isso acontecer, Deus o isolará de muitas coisas e de muitas pessoas. Às vezes, parecerá que sua vida está desmoronando, mas não se preocupe. Isso não é para te destruir, mas para remodelá-lo na beleza perfeita que você deveria ser desde o início. Essas palavras de Oscar Chambers são um incentivo para nós, cristãos. Quando pensamos que estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos.
Deus sempre vai à nossa frente e luta nossas batalhas. Muitas vezes podemos ser pessoas teimosas e só ouvimos nossos próprios conselhos ou os conselhos de outras pessoas antes de nos dirigirmos ao Senhor. Confiamos e valorizamos a opinião de outras pessoas mais do que a palavra de Deus. Por isso, às vezes, o Senhor precisa ir além para nos colocar de joelhos diante dele. É preciso uma lição difícil para nos levar ao ponto de estarmos prontos para ser ensinados. Muitas vezes Deus tem de tirar tudo e todos ao nosso redor para que possamos ouvi-lo apenas. Quando finalmente ouvimos, percebemos que Deus é o primeiro lugar para onde devemos ir e não o último. Ele conhece as tempestades da vida pelas quais passamos e sabe como nos ajudar a superar essas mesmas tempestades. Lembro-me da história de um respeitado servo de Deus que ouvi há alguns anos. Ele estava tão ocupado com seu itinerário ministerial que mal tinha tempo para orar ou ouvir Deus. Ele estava ocupado participando de reuniões após reuniões, organizando as estruturas da igreja e servindo ao corpo de Cristo, mas não estava mais ouvindo o Pai como antes. Sabe, às vezes sabemos dessas coisas, mas nosso orgulho não nos permite admitir que algo está errado. Em vez disso, tentamos usar atividades para validar nossos sentimentos. Nossas atividades religiosas funcionam como uma forma de elevação emocional ou espiritual que nos permite sobreviver, mas no fundo sabemos que precisamos da ajuda de Deus. Estamos presos, nos sentindo sozinhos e confusos, e desejamos profundamente segurança e clareza. Esse homem de Deus estava nessa situação, mas é claro, ainda não havia se conformado com ela. Então Deus usou um meio inesperado para chamar sua atenção. Em um dos seus voos, o piloto anunciou que o avião tinha alguns problemas mecânicos e que eles passariam por uma turbulência. Naturalmente, todos entraram em pânico e começaram a orar. No entanto, esse homem de Deus foi envolvido por uma paz que se abateu sobre ele, e ele sentiu a presença de Deus ali mesmo. Em meio ao caos, ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. O Senhor lhe disse: "Parece que você tem estado muito ocupado com os meus negócios e não tem mais tempo para mim. Agora quero falar com você sobre algumas coisas." Veja bem, Deus não conseguia se comunicar com ele, não porque não quisesse, mas porque o homem estava tão envolvido em atividades que não ouvia. Às vezes, Deus usa os meios mais improváveis e inconvenientes para nos levar ao fim de nós mesmos, onde não temos outra opção a não ser nos voltarmos para Ele. Geralmente, Deus sempre insistirá até que tenha nossa atenção. Às vezes, essas coisas podem não ser convenientes e podem ser contrárias a nós, mas no final, por sermos seus filhos, Ele não nos levará à destruição, mas apenas o suficiente para que possa trabalhar em nós. Uma pessoa com quem Deus fez isso na Bíblia foi Moisés. Outra pessoa foi Davi. Se você estudar a vida dessas duas pessoas, verá como Deus usou algo tão desagradável como ser foragido, enviado para longe de tudo o que eles conheciam, para que pudessem transformá-los nas pessoas que Ele queria que fossem. Moisés era um príncipe bem amado do Egito. Ele provavelmente cresceu aprendendo sobre sua linhagem hebraica com sua mãe biológica, que foi contratada para ser sua ama pela filha do faraó. À medida que crescia, acredito que Deus começou a colocar no coração de Moisés o desejo de ajudar seu povo. Veja bem, Moisés foi o homem escolhido por Deus para o trabalho, e a Bíblia confirma que seus pais perceberam que ele era uma criança especial. Foi por isso que eles tomaram medidas para garantir que ele não fosse morto pelo rei quando bebê. Vemos em Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. No entanto, embora Moisés fosse uma criança especial com um grande destino, ele precisava ser preparado para esse destino. Deus tem um propósito e também tem um plano. Seus planos são tão importantes quanto seus propósitos. Você não pode ignorar seus planos e buscar seus propósitos. Se você precisa que os propósitos de Deus sejam cumpridos em sua vida, então deve estar pronto para seguir os planos dele. Moisés também não conhecia os planos de Deus e estava apenas motivado pelo desejo de salvar seu povo.
Isso o colocou em apuros quando ele matou um egípcio. Por suas ações, Moisés teve de fugir para o exílio para evitar ser morto pelo faraó. Isso poderia parecer um problema, mas Deus o usou como uma oportunidade para realizar sua obra em Moisés. Deus usou a situação desagradável para trazer beleza à vida de Moisés. Agora Moisés estava longe dos prazeres e da familiaridade do Egito, do apoio de seus parentes e do ambiente com o qual estava acostumado. Deus o estava separando de tudo o que ele conhecia para que pudesse trazer à tona o que havia de melhor nele. Não sei pelo que você está passando agora. Talvez você esteja nessa situação por causa de um erro que cometeu. Talvez esteja passando por isso porque honestamente não sabia o que fazer e agora só deseja que as coisas voltem a ser como eram antes. Talvez você tenha orado a Deus pedindo ajuda, mas parece que você está chamando e não há resposta. Não pare de orar, meu amigo. Não pare de esperar. Não pare de servir a Deus. Não pare de ir à igreja. Sim, ninguém parece ver a presença de Deus em você neste momento. Sim, as pessoas podem até dizer que você ofendeu a Deus e que ele o abandonou. Provavelmente disseram a mesma coisa sobre Moisés. Lembre-se de que uma das pessoas que ele queria ajudar era que o lembrava do egípcio que ele matou. Eles o acusaram de querer matá-los também, embora tudo o que ele quisesse fazer fosse ajudá-lo. No entanto, essas foram as palavras dos homens, não as palavras de Deus. Deus está investido em sua vida e não vai parar até que o faça. Ele não vai parar até que você se torne quem ele o criou para ser. E para que isso aconteça, Deus o separará de muitas coisas com as quais você pode estar acostumado. Devido ao grande destino e ao chamado de Deus para sua vida, ele pode separá-lo de alguns amigos, de alguns membros da família, de alguns ambientes, empregos ou escolhas profissionais. Já ouvi falar de pessoas que não aceitavam a liderança de Cristo em suas vidas porque tinham medo de que ele interrompesse seus planos. Embora eu me sinta triste por elas, não vou lhe dizer o contrário, porque essa é a verdade. Ele disse em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos dele não são os seus ou os meus. Permita-me dizer com todo respeito que muitas vezes nos esquecemos de que Deus não existe para nós, mas nós para Ele. Ele nos criou e nos colocou na terra por um motivo. Ele já tem o plano para as nossas vidas e esse plano, em algum momento, exigirá que sejamos separados do mundo para que esses planos se concretizem. Por mais desconfortável que isso possa parecer, podemos nos consolar com as palavras de Jesus aos seus discípulos quando ele lhes disse que tudo lhes custaria em sua busca por ele. Em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30 nos diz: Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo por vir, a vida eterna. Há uma recuperação garantida para todos os que deixarem Deus guiá-lo e confiarem nele. Há uma esperança garantida de bênçãos para qualquer pessoa que se apegue ao Senhor durante o período de isolamento, até que a mudança chegue. Não desista, mesmo quando não entender por que Deus o está isolando. Há um motivo, e esse motivo é dar a você uma esperança e um futuro, não contaminado por suas fraquezas ou vergonha do passado, mas revestido da glória de Deus. Creia e confie. Deus é digno de confiança. Siga-o e você nunca se perderá. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na jornada da nossa vida, existem inúmeros obstáculos e barreiras que parecem nos impedir. Eles pesam muito em nossos corações, dificultando nosso progresso e obscurecendo nossa visão. O autor da carta aos Hebreus oferece profunda sabedoria para nos guiar nestes tempos difíceis, nos encorajando a jogar fora
tudo o que nos atrapalha e o pecado que tão facilmente nos envolve. Imagine, se quiser, a grande corrida da vida. Um corredor determinado e forte, focado na linha de chegada, mas sobrecarregado de pesos e distrações. Estes fardos nos atrasam, nos enredando numa teia de confusão e desespero. O que eles devem fazer para correr com liberdade e graça? Devem pôr de lado tudo o que os atrapalha, permitindo que o percurso se torne suave e desimpedido. É uma metáfora poderosa para a nossa jornada espiritual. A corrida marcada para nós pelo Criador exige que nos libertemos das restrições de nossos medos, dúvidas e apegos mundanos. Este ato de entregar os nossos fardos a Deus não é um abandono de responsabilidade, mas um reconhecimento da orientação divina. Considere a forma elegante de um nadador competitivo, aerodinâmico e focado, cortando a água com precisão. Todo peso e distração desnecessários são removidos para criar um caminho harmonioso, permitindo ao nadador se mover com graça e propósito. Da mesma forma, devemos permitir que Deus molde as nossas vidas, abandonando as preocupações materiais e as preocupações mundanas que retardam o nosso progresso. Devemos lembrar que a bondade de Deus não é uma variável flutuante, dependente das nossas circunstâncias. Ele é imutável, é constante em seu amor, digno de louvor, não importa a situação. É um erro comum medir a dignidade de Deus através das lentes da compreensão humana, atribuindo sua bondade ao que ele faz por nós. Contudo, Deus transcende essas associações simples. O ato de se render a Deus é semelhante a abrir um caminho para um mestre artista. Do zero, as mãos de Deus moldam nossas vidas em uma obra-prima, refletindo seu amor e sabedoria perfeitos. Cada pincelada é intencional. Cada cor é escolhida com um propósito. Ao abraçar esta verdade, entramos num reino de liberdade e capacitação espiritual, guiados por uma bússola divina que nos leva ao nosso verdadeiro destino. Nos tornamos participantes do grande desígnio de Deus, colaboradores do seu propósito eterno. Meu amigo e minha amiga, vamos nos esforçar para correr essa corrida com diligência e fé, confiando que quando deixarmos Deus liderar, tudo realmente se encaixará. Que nossos corações ressoem com as palavras de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Nosso chamado é claro: deixar ir, confiar e permitir que a mão de Deus nos guie. Ao fazer isso, encontraremos alegria, propósito e um senso de alinhamento divino que transcende todo o entendimento. No caminho da vida há muitas curvas altas e baixas. Muitas vezes nos encontramos em uma encruzilhada, sem saber que caminho seguir. As decisões que tomamos, os relacionamentos que cultivamos, os objetivos que perseguimos, tudo isso molda o nosso destino. As escolhas podem parecer esmagadoras, mas existe uma luz orientadora disponível para todos nós. Esta luz é o amor e a sabedoria de Deus, nosso Criador Todo-Poderoso. Ele conhece os planos que tem para nós, e seu desejo não é nos controlar, mas nos levar a cumprir os belos propósitos que Ele estabeleceu em nossas vidas. Considere o relacionamento que você deseja ou a promoção. Pode parecer exatamente o que você precisa, mas e se houver uma armadilha oculta? E se o não de Deus for, na verdade, a vontade e a maneira dele de te guiar para algo muito maior? Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Veja, o amor de Deus por nós é tão profundo e duradouro que Ele às vezes nos protege de coisas que parecem boas, mas que podem não ser certas para nós no longo prazo. O seu não é uma rejeição, mas sim uma proteção. Como seguidores de Cristo, temos o privilégio de reconhecer a Deus pela sua magnificência. Ele é poderoso além da medida,
mas tão gentil e atencioso conosco. Devemos honrá-lo com reverência, adoração e confiança inabalável. Deus deseja nos liderar, não como um tirano, mas como um pai amoroso. Ele quer nos libertar, nos permitir florescer nos seres radiantes que ele nos criou para ser. Quando abraçamos a sua orientação e andamos na luz da sua verdade, refletimos a sua graça num mundo que anseia por esperança e amor. Somos lembrados na Bíblia dos perigos de seguir líderes que não possuem a verdadeira sabedoria. Veja como Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 15, versículo 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Não nos deixemos desviar, mas em vez disso, coloquemos a nossa confiança naquele que conhece o caminho. Ao confiar na liderança de Deus, encontramos a liberdade e a confiança para nos tornarmos tudo o que deveríamos ser. Suas promessas, sua bondade, sua fidelidade são nossa âncora, como está belamente expresso no Salmo 139, versículos 5, 9 e 10. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Vamos nos aprofundar na bela história da redenção encontrada em Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 24. É a história de dois filhos, um dos quais se envolve em seus desejos e se afasta da orientação do pai. O filho mais novo, ansioso por experimentar a vida nos seus próprios termos, pega a sua herança e aventura-se em territórios desconhecidos, desperdiçando tudo. Imagine isso, um jovem cheio de vigor, deixando de lado a sabedoria de seu pai, parte em uma jornada que ele acredita que o levará à felicidade, mas com o passar do tempo ele se vê perdido, faminto e desesperado. No momento mais difícil, ele percebe que suas escolhas o afastaram do conforto e o levaram ao desespero. Isso não é um reflexo de nossas vidas, às vezes? Muitas vezes acreditamos que podemos traçar o nosso caminho sem a orientação de Deus e nos desviamos, tentados pelos prazeres mundanos. Mas quando as tempestades da vida nos atingem, nos encontramos num deserto de confusão. A compreensão da sua loucura por parte deste jovem é um profundo despertar. Ele reflete sobre o amor e a compaixão de seu pai e decide voltar para casa disposto a se humilhar e buscar perdão. Sua jornada de volta é cheia de incertezas, mas ele é movido pela fé e pela certeza de que o amor de seu pai o aguarda. Agora, imagine o pai que, apesar dos erros do filho, zela todos os dias pelo seu retorno. Seu coração se enche de alegria ao ver seu filho ao longe. Ele corre, o abraça e o recebe de braços abertos. Esta não é uma mera história de perdão, é uma alegoria do amor e misericórdia infinitos de Deus por nós. Assim como o pai da história orienta e perdoa seu filho, Deus nos guia e nos ajuda a encontrar o caminho de volta quando estamos perdidos. Esta história nos ensina que quando deixamos Deus liderar, tudo realmente se encaixa. Lembre-se, na jornada da vida, seu guia está sempre presente, observando, esperando e amando você. Abrace a orientação de Deus e deixe o amor divino te levar à paz, alegria e realização. Deixe Deus liderar e tudo realmente se encaixará. Nessa história do filho pródigo, encontramos uma mensagem poderosa que transcende o tempo e a cultura. É um lembrete de que o amor de Deus não é limitado pelas nossas deficiências. Nem a sua sabedoria é limitada pela nossa compreensão. É fácil perder de vista a bondade de Deus quando estamos distraídos pelos nossos próprios desejos ou cegos pelo nosso orgulho. É fácil ficar impaciente pensando que sabemos o que é melhor para nós mesmos. Mas a história do filho pródigo ilustra a profunda verdade de que quando deixamos Deus liderar, tudo realmente se encaixará. Tal como o filho pródigo, temos a escolha de abraçar a sabedoria de Deus, de confiar no seu tempo e de abandonar as nossas ambições egoístas. Quando o fizermos, encontraremos a riqueza da sua graça, a beleza da sua redenção e a alegria de uma vida conduzida pela mão amorosa de Deus. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Portanto, não importa onde você esteja em sua jornada, lembre-se de que você nunca está longe demais para o amor de Deus e nunca está perdido demais para encontrar o caminho de volta para casa. Vamos encorajar uns aos outros, abraçar a verdade atemporal. Vamos lembrar uns aos outros que quando deixamos Deus liderar, tudo se encaixará. Seus caminhos são mais elevados, seu amor é mais profundo e seu plano para nós é perfeito. Lembre-se da antiga afirmação da fé: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Não é apenas um ditado, é uma verdade profunda para se agarrar, um farol de esperança para cada época da vida. Não se trata de lutarmos sozinhos, lutando contra as tempestades da vida com corações frágeis e mãos cansadas. Quando abrimos mão do controle, quando recuamos e colocamos nossa confiança em Deus, permitimos que sua força se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Imagine um jardim cultivado pela mão de Deus. Quer esteja chovendo ou fazendo sol, as plantas crescem. A bondade de Deus é inabalável e imutável, assim como o jardineiro que cuida de cada folha e flor. Se você se encontra cercado pelas riquezas do mundo ou preocupado com o pão de amanhã, lembre-se de que a bondade de Deus permanece. Quando nos rendemos a Deus, não estamos admitindo a derrota, mas reconhecendo que somos filhos queridos de um Pai amoroso. Estamos abandonando nossos fardos e adquirindo fé, reconhecendo que nossas lutas terrenas não são páreo para suas soluções divinas. Pense nos discípulos, simples pescadores que seguiram Jesus, deixaram as redes, símbolo da sua autossuficiência, e optaram por deixar Deus liderar. Eles testemunharam milagres, experimentaram a alegria, enfrentaram provações, mas tudo deu certo porque confiaram em sua orientação. A sua vida também pode ser esse milagre. Aquela bela jornada, tecida com graça, amor e sabedoria. Quando o caminho parecer obscuro, quando as montanhas parecerem intransponíveis, lembre-se de deixar Deus guiar você. Deixe que Ele seja sua bússola, sua força e a sua paz. Seja nos relacionamentos, na carreira ou nas lutas pessoais, Ele conhece o caminho. Aceite sua liderança e observe como tudo se encaixa. Descanse na bondade de Deus, pois como frequentemente proclamamos, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. E assim, o convite está sempre aberto. Deixe de lado seus medos, mantenha sua fé e deixe Deus liderar. Nas mãos dele, você nunca está perdido, nunca esquecido, mas sempre amado. Deixe-o te guiar e tudo realmente se encaixará. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.